cumprimento os senhores ministros aqui presentes e que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, pelo plenário aqui virtual. Cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna, cumprimento a todos os servidores e servidoras, na pessoa da doutora Carmen Lília. Eu registro, senhora presidente, que este é uma hipótese de apreciação pela Suprema Corte do exercício do poder de clemência confiada pela Constituição Federal ao chefe de Estado da República Federativa do Brasil. Este poder de clemência, previsto em todas as constituições brasileiras, desde a Imperial de 24, é a expressão nítida da politicidade máxima do Estado. O ato concessivo de graça soberana se funda em razões políticas que transcendem o aspecto humanitário e que podem abarcar as mais diversas e elevadas razões institucionais e sociais, politicamente ponderadas pela autoridade competente. Por sua connatural interferência na subsistência do ato jurisdicional veiculador do ius puniendi estatal, o ato de graça expressa poder presidencial revestido de enorme responsabilidade. Alexander Hamilton, o federalista americano, realça que é um poder que impõe escrúpulo e cautela e é avesso à fraqueza e conivência. É assim que deve se comportar o presidente no presidencialismo. E Rui Barbosa chama essa responsabilidade do poder mais nobre conferido pela Constituição. O Instituto Jurídico do Poder de Clemência tem raízes da antiguidade. Passa pelo direito público romano e está consolidado nos mais diversos estados constitucionais, integrando o modelo de independência e harmonia entre os poderes com mecanismos de freios e contrapesos. Originalmente atrelado às monarquias, o Instituto estadunidense. Nos Estados Unidos, o poder de perdão presidencial foi utilizado por praticamente todos os presidentes, desde George Washington até o presidente Joe Biden. Por lá, houve casos em que o perdão foi concedido a pessoas próximas ao presidente. A exemplo do que aconteceu com Donald Trump, que perdoou o seu coordenador de campanha, e com Bill Clinton, que no último dia do mandato presidencial perdoou seu irmão, que havia sido condenado por envolvimento com drogas. Isso sem falar em dezenas de outras hipóteses lá no país do Norte, no grande país do Norte, em que Gerald Ford, 3 meses após o incidente de Watergate, concedeu indulto ao presidente Richard Nixon. Dentre tantos. O Brasil não é diferente, tem seus casos também, e esta Corte tem reconhecido a validade deste ato de clemência. Este ato que concede graça, repito, é a expressão máxima de politicidade do Estado. As razões que orientam o ato de clemência soberana do Estado e em vista das quais se justifica a sua emanação são essencialmente políticas. Data vênia, não configuram atos administrativos de nenhuma natureza, mas atos nitidamente políticos. E no exercício do poder da graça, o presidente da República cumpre a política que tem como predicado essencial uma ampla margem de conformação. Em nosso entendimento, a figura do desvio de poder referente aos atos administrativos discricionários não encontra pertinência no domínio dos atos políticos. Se ato político aqui fosse ato administrativo, admitir-se-ia a doutrina francesa do détournement de pouvoir. Todavia, data vênia, o ato é de natureza política e esta Corte já reafirmou em vários julgados que aqui adiante apresentarei. Trata-se de ato político, categoria conceitual, no qual se enquadram os decretos de clemência soberana do Estado, a cargo do chefe de Estado e de governo no presidencialismo. A discricionariedade, dita aqui como similar no mundo político, quanto aos destinatários, ao conteúdo, às razões, aos motivos determinantes e ao escopo do exercício concreto dessa competência constitucional, obedece
e obedeceu à decisão exclusivamente política da autoridade competente, o chefe de Estado. Fiz essa referência não para admitir o ato político como um ato administrativo de nenhuma natureza, mas apenas para chamar a atenção que nós não estamos discutindo aqui um ato administrativo ou mesmo um ato de governo, mas sim um ato do chefe de Estado. Além disso, a clemência soberana não contrariou a regulamentação legislativa e aceitou balizamentos judiciais, pois constitui, pela sua eficácia paralisante de efeitos próprios de réu criminal, um contrapeso aos eventuais excessos a que se refere Carlos Maximiliano em seus comentários doutrinários à Constituição Brasileira de 1891. O ato de indultar materializa um poder constitucional exclusivo do chefe de Estado, sujeito a uma ampla margem de avaliação política, o qual, porém, não é imune à autoridade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nesse domínio, não opera como outro juízo político paralelo e alternativo ao presidente da República, senão, em outras palavras, não ingressando no mérito do ato político, sindicando-lhe a admissão e a oportunidade, mas apenas verificando as questões de forma e competência, bem como da observância dos limites materiais constitucionalmente estabelecidos. Conforme Zagrebelsky, o corolário institucional da potestade de clemência como instrumento político é a insubsistência de restrições legais ao seu exercício, tanto no tocante ao se quanto em relação ao quando. O caráter, de certo modo, arbitrário da graça nesses casos é a consequência direta da imprevisibilidade das circunstâncias em que essa há de ser empregada, o que justificaria, além disso, a inexistência de procedimentos preparatórios à emanação do ato em sede política, ou pelo menos a sua não vinculatividade ao comportamento dos órgãos investidos da potestade de clemência. Digo mais, o caráter político da graça, no sobredito sentido, explica a competência atribuída aos órgãos políticos. Embora consista em ato de natureza política, o decreto de indulto ou de graça ainda assim encontra limites dentro do sistema constitucional e submetidos à jurisdição dessa Suprema Corte. Na Constituição de 1891, por exemplo, a competência do presidente para indultar e comutar as penas não abrangia os crimes de responsabilidade, cujo poder for atribuído ao Congresso Nacional. Na Constituição de 88, o único limite material expressamente estabelecido pelo Constituinte quanto ao poder de graça é a vedação de sua emanação em hipóteses de crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos, conforme previsão expressa no artigo 5º, inciso 43 da Lei Maior. Se presidente algum viesse a contemplar com a graça um condenado por quaisquer desses crimes, seria evidente a violação ao texto constitucional e o ato estaria sujeito à invalidação por essa egrégia Suprema Corte. Senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, é evidente que todos nós repudiamos as condutas do condenado. É evidente que o Ministério Público acusou e obteve a condenação do réu nesses atos temerários e criminosos. É evidente que o Ministério Público, no exercício natural das suas atribuições, pretendia ver a execução da pena exaurida. Mas o Ministério Público, no Brasil, após 88, não se limita a uma instituição persecutória. Tem o dever de velar pela Constituição, especialmente quando os seus fundamentos estão aqui nessa Corte, sedimentadas em julgamento não tão distante. Dessa forma, o ato impugnado nas ações de subjulgamento não violou os limites materiais expressamente influenciados e lançados pelo Constituinte. Não perdoou o crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Esse Supremo Tribunal Federal já decidiu não caber à lei restringir a competência do presidente da República para conceder indulto, medida cujo alcance pode ser total ou parcial, conforme se verifica do HC 81.565,
de Santa Catarina, em que foi relator o ministro da República Pertence, e o poder do exercício da graça, tal como assentado no julgamento do ADI 5.874 do Distrito Federal, pode se dar de modo legítimo, independentemente da existência de indício de estar transitado ou não em julgado. Ministra Rosa, lembro-me do nosso baiano Dorival Caymmi quando canta As Rosas de Abril. Coincidentemente, estamos no mês de abril, mês do indulto e o mês do julgamento. Eu sigo o Ministério Público nessa sentada no voto de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência rejeita aquela ação de improbidade, como assim o fizera na ADI 5.874, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não se depara na Constituição com regra que impõe a definitividade do pronunciamento condenatório como condição para a validade ou eficácia do decreto de graça. Essas são as balizas constitucionais, não cabendo ao legislador a jogarem e jogaram a competência, acrescentando outros elementos. O controle jurisdicional da validade do ato que concede indulto deve ater seus limites formais e materiais alcançados pela lei maior, não havendo o judiciário de adentrar o mérito da escolha política feita pelo presidente da República. Essa linha de entendimento foi adotada pela Suprema Corte, em importante precedente sobre o tema quando analisou a validade constitucional do decreto de indulto editado pelo então presidente Michel Temer. Trata-se da já mencionada ADI 5.874, julgada em 5 de setembro de 2019, caso em que a Corte entendeu pelo descabimento de uma reavaliação do juízo político de admissão e oportunidade da concessão do benefício, o qual é conferido de forma exclusiva ao presidente da República. Essa compreensão não diminui a jurisdição constitucional, senão que delimita o seu âmbito de atuação aos limites exigidos pela própria lei maior. E essa postura de autocontenção tem estado à base de julgados dos quais a Suprema Corte se absteve de revisar o conteúdo de atos e procedimentos de natureza política, vozes por agentes e órgãos de outro poder. É o que se pode se observar em distintas decisões, a exemplo da entrega do extraditando ao Estado requerente a extradição 1114 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que o redator para o acordo foi o ministro Luiz Fux, tratado de 2013, pedido de apuração de crime de responsabilidade pelo Parlamento, PET, agravo 8.811, ministro Roberto Barroso, relator, o uso da prerrogativa do veto presidencial a proposições legislativas, DPF 372, relatora ministra Rosa Weber. Em todos esses julgamentos, aguardando em causa a avaliação judicial sobre o conteúdo de atos sujeitos a sentimentos de natureza estrita e essencialmente política, o tribunal houve por bem deixar de escrutinar os motivos e as razões de conveniência e de oportunidade dos órgãos políticos, não adentrando no exame dos respectivos atos. Finalmente, registro, senhora presidente, senhores ministros, que o sistema de freios e contrapesos é absolutamente indispensável. Cabe, como todos sabem, ao Poder Legislativo, como função típica, editar leis e fiscalizar. Mas também cabe ao Poder Legislativo fazer controle dos atos do Poder Executivo, quando emite resolução suspendendo efeitos desses atos presidenciais. Cabe a essa Suprema Corte fazer o controle da constitucionalidade das leis emanadas do Poder Legislativo, assim como atos administrativos emanados do Poder Executivo. Cabe também ao Poder Executivo, para além dos seus atos típicos de governo, também realizar atos de Estado, dentre os quais se encontram não só o poder de clemência, no caso do indulto individual, mas também no caso da não entrega do cidadão estrangeiro, porventura presente no Estado brasileiro e destinatário de pedido de extradição.
A discussão desse caso está data vênia para além deste caso. Para o passado, existem inúmeras hipóteses que subsidiam o seu resultado. Para o presente, espero que também o atual presidente da República não esteja obstado de, novamente, quando entender, dentro da Constituição, emanar atos de Estado. E aos futuros presidentes também. Eu encerro essa fala pedindo venha por um minuto a mais que gastei e agradecendo a boa vontade de me ouvir. Aqui, senhora presidente, senhores ministros, este procurador-geral tem compromisso com a Constituição e com a defesa também dos atos dessa Corte. Condenou, não vai poder, data vênia, ver cumprida a pena, mas nada impede que os efeitos secundários da pena se produzam contra o réu condenado. Somente os efeitos primários ou principais estariam alcançados pelo indulto nos termos da súmula do STJ 631. Muito obrigado, senhor presidente.